Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente discutir o caso clínico do Eros, que foi postado lá no Instagram, o nosso caso clínico da semana. Então o Eros é um canino macho SRD de 9 anos de idade, que tem um videozinho dele. Ele chegou ao consultório com histórico de estar mais apático, está com esse abdômen abaulado. As fezes do Eros estavam bem escurecidas, inclusive ele até defecou, eu já vou mostrar as fotos das fezes, ele defecou no consultório, realmente eram bem escuras, mas ele estava apático, tinha sinais de poliúria e polidipsia também, diminuição do apetite, emagrecimento, essa diarreia escura e abaulamento abdominal. Aqui estão as fezes dele. Isso foi durante a consulta, então a gente já pôde comprovar que tinha essas fezes amolecidas e escuras. E como ele tinha um balotamento, dava para ver que era líquido que tinha no abdômen, optamos por drenar esse líquido, tá aqui o videozinho da drenagem, dá para ver que é um líquido bem límpido, claro, foi drenado cerca de 2 litros de líquido abdominal. Isso foi feito justamente para facilitar o exame de ultrassom que foi indicado, porque o líquido pode atrapalhar a visualização das estruturas. E no mesmo dia foi coletado o hemograma, que vocês viram lá no Instagram e interpretaram, né? Então, nesse hemograma a gente pode ver que existe uma anemia, e essa anemia é normocítica normocrômica. Não foi feita contagem de reticulócitos. Vocês sabem que os reticulócitos são essenciais para a gente saber se essa anemia é regenerativa ou não. Mas o fato dela ser normocítica normocrômica dá um indício de regeneração, por causa da alteração de tamanho e cor dos eritrócitos jovens, né? Então a gente pode considerar que é uma anemia regenerativa. Quem não lembra, vai lá nas outras conversas sobre anemia para relembrar, tá? E o leucograma desse paciente, nós temos uma leucocitose bem importante. Algumas pessoas falaram lá no Instagram que tinha infecção. Tem infecção? Não, porque não tem desvio, essa leucocitose é madura. E na verdade, quando a gente tem desvio, tem que lembrar que nem sempre é infecção, é um quadro inflamatório, que nem sempre é infeccioso. Mas aqui nós temos uma leucocitose madura, porque predominam os segmentados, na verdade não temos bastonetes, não tem células jovens. E outra característica importante, linfopenia e monocitose. Esse leucograma aqui caracteriza um leucograma de estresse, onde a gente tem aumento de glicocorticoides. Isso acontece em doenças crônicas ou em doenças que existe eliminação de glicocorticoides, né? A maior circulação de glicocorticoides, como é o caso do hiperadreno, ou ainda em utilização de glicocorticoides exógenos. Então, esses glicocorticoides, eles aumentam o tempo de permanência dos neutrófilos na corrente sanguínea, consequentemente, nós vamos ter uma neutrofilia. E eles destroem com maior intensidade os linfócitos e fazem redistribuição desses linfócitos. Então, vamos ter linfopenia, que acontece aqui também. E em cães ainda é comum ter a monocitose. Então, aumentam também os monócitos, como a gente pode ver aqui. Então, nós temos um quadro clássico aqui de leucograma de estresse, o que já nos remete a provavelmente uma causa de doença crônica. Ok? Então, um hemograma com uma anemia regenerativa. Lembrem das causas de anemia regenerativa, leucograma, leucocitose de estresse. E a bioquímica sérica também está cheia de alteração. Primeira coisa, temos lesão hepática? Temos, porque o ALT está aumentado. Está muito aumentado? Não. Confesso que eu até esperava que estaria mais aumentado, porque às vezes a gente tem essa ideia de que quanto mais indício nós temos de doença, que a doença é hepatobiliar, a gente acha que maior vai ser a magnitude da lesão hepática. Só que a gente tem que lembrar que o ALT, assim como o AST, são enzimas de extravasamento que estão lá no citoplasma dos hepatócitos. O ALT é mais específico que o AST em cães. E o que acontece? Conforme a massa hepática ela vai sendo destruída, vai ocorrendo a necrose, a fibrose, eles param de extravasar ALT. Então, o ALT pode, inclusive, voltar a valores de referência
em doenças muito adiantadas do fígado, tá? Então aqui nós temos um valor aumentado, mas não é tão aumentado assim. Em contrapartida, nós temos as substâncias que indicam função hepática reduzidas. Quer dizer, esse fígado tinha alguma coisa de errado, o fígado não estava trabalhando direito. Por quê? Ó, ureia, albumina, glicose, colesterol, bilirrubina, tudo é alterado, né? A ureia passa por um ciclo hepático, onde ela é a amônia transformada em ureia, na verdade, né? Então aqui nós temos ureia reduzida, ou seja, a amônia não está sendo transformada em ureia, não foi aferido o valor de amônia, mas provavelmente estaria aumentado. A amônia, inclusive, ela vai desencadear sinais de encefalopatia hepática, que esse paciente não tinha, mas depende do valor de amônia, né, na corrente sanguínea. Albumina, glicose e colesterol são sintetizados lá no fígado. Ó, a gente pode ver que os valores deles estão reduzidos também. E bilirrubina, na verdade, está aumentada. Também sofre metabolização hepática, conjugação hepática. Está aumentada, mas é discretamente aumentada. Não tinha um valor tão alto. Para começar a causar icterícia, nós temos que ter 2 mg por decilitro, pelo menos. Esse paciente ainda não tinha icterícia. Pelo contrário, ele estava com as mucosas pálidas. Então, aqui estão as principais alterações do perfil bioquímico. Ah, não, tem mais duas. As enzimas de colestase, fosfatase alcalina e GGT, estavam aumentados. O que significa colestase? Que não está sendo feita a eliminação da bile, seja por uma causa intra ou extra hepática. O que vai nos dizer isso? O restante da avaliação desse paciente, né? Aqui nós só sabemos que existe uma colestase importante, porque os valores de fosfatase alcalina e GGT estão aumentados. E esse paciente fez também uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia, ela revelou que ainda tinha um pouco de líquido, apesar de a gente ter feito depois a drenagem, mas sempre sobra um pouco lá dentro do abdômen. E o fígado estava em dimensões reduzidas, com a ecogenicidade aumentada e existiam nodulações hepáticas também. A massa hepática estava muito reduzida. Essa era a principal alteração, não tinha outras alterações de ductos biliares que fossem importantes. Então aqui a gente já pode pensar mais numa causa de colestase intrahepática, tá? Com essa alteração aqui da ultrassonografia. E o líquido que foi drenado lá na abdominocentese foi analisado, né? Esse líquido, ele tinha um valor de proteína muito baixa, células também nucleadas, um valor muito reduzido, o que caracteriza um transudato simples. Isso aqui também já falamos em outras aulas, vocês podem recordar, os vídeos estão lá no YouTube. Como que a gente classifica, e em doenças hepáticas é comum acontecer a formação de líquido, seja ele transudato simples ou transudato modificado. Mais pra frente eu vou explicar qual a fisiopatologia dessa formação de líquido aqui nas doenças hepatobiliares. Então aqui, perante esse quadro clínico, o que vocês mais comentaram lá no Instagram foi que poderia ser uma hepatite crônica, uma cirrose hepática ou até uma neoplasia hepática. E eu concordo com essa lista de diagnósticos diferenciais, sim. Por quê? A gente sempre tem que ter um porquê para explicar as nossas suspeitas clínicas. Então, os sinais clínicos são compatíveis? São. Vamos pensar que sim. Por quê? Poliúria e polidipsia, pode acontecer? Pode, ela tem alguns mecanismos, na verdade tem várias explicações, né, da fisiopatologia da poliúria e polidipsia em doenças hepáticas, mas basicamente ela pode ser psicogênica ou por alteração do centro da sede, principalmente naqueles casos de encefalopatia hepática, né, de acúmulo de amônia. Ela também pode ser pela redução da ureia, porque aí é uma perda do gradiente de concentração medular renal, né? Então, isso pode acabar estimulando a sede, causando poliúria e polidipsia compensatória.
Emagrecimento pode acontecer em doença hepática? Pode. É muito comum uma desnutrição calórico-proteica em doenças renais, doenças hepáticas, desculpa, pelo dano funcional hepático, e também porque esse paciente tem sinais gastrointestinais, né? E esses sinais gastrointestinais podem levar a uma falha na absorção e emagrecimento também. Diarreia escura pode se explicar em doenças hepáticas? Pode, porque existe falha na produção de fatores de coagulação. Isso é muito importante. Não foi feito avaliação de tromboplastina na parcial ativada, nem tempo de prototrombina, mas deveria ser feito nesses casos também, porque o fígado produz fatores de coagulação. Então, isso aqui também é muito importante, pode causar algumas hemorragias gastrointestinais e provocar essa diarreia escura, sem contar que alterações lá na circulação portal, aumento da pressão portal, ela pode reduzir a perfusão gastroduodenal, né, e aí causar também ulcerações que provocam também hemorragias, então pode sim causar essa diarreia escura. Alterações de exames laboratoriais são compatíveis? Com certeza, a gente viu que no perfil bioquímico tem enzima de lesão hepática aumentada, a função hepática está toda reduzida, né? Existem alterações de função hepática, e aquele hemograma poderia se explicar em uma doença hepática? Com certeza. O leucograma se explicaria como uma doença crônica, né? Então é um leucograma de estresse crônico numa doença que é crônica, que seria uma hepatopatia crônica. E a anemia, ela pode se explicar também por esse sangramento gastroduodenal que está acontecendo, uma anemia, uma perda de sangue crônica, né? E também por uma falha hepática para exercer a função hematopoética extramedular que ele tem. Então também seria uma outra explicação para anemia. Na verdade, não existe só um fator causando anemia nessa situação, né? Então, tem a falha de produção de fatores de coagulação, as hemorragias crônicas, essa falha na função hematopoética extramedular, tudo explicaria o quadro de anemia também. Então, tem um hemograma compatível, tem um bioquímico compatível, tem uma ultrassonografia compatível, porque aí a gente vê que existe redução da massa hepática, então é um fígado que está sofrendo esse processo crônico, ele vai causando uma fibrose nesses hepatócitos e reduzindo de tamanho. E existem nodulações que podem ser tanto neoplásicas como em consequência dessa cirrose, né, dessa alteração crônica. E como que a gente vai confirmar isso? Só por biópsia. Não tem como confirmar apenas pelo quadro clínico. É claro que o quadro clínico nos encaminha para uma doença hepatobiliar de caráter crônico. Até porque as doenças crônicas são mais comuns dos cães do que as agudas. Então, isso já é um indício. Como eu estava falando, doença parenquimatosa crônica leva a fibrose progressiva e cirrose, o que reduz, né, o tamanho da massa hepática, esse tamanho dele ali na ultrassonografia. Isso foi minha gata pulando, tá, gente? São doenças que acometem mais cães de meia idade, como era o caso desse paciente também. E o problema é que quando os sinais clínicos começam a aparecer, significa que 75% da reserva do fígado já foi acometida. Ele tem uma reserva funcional estrutural muito grande. Então, ele só vai desempenhar esses sinais clínicos como dos 75% já estiver comprometido, infelizmente. Então, é um quadro que ele já é muito avançado. E a causa geralmente é desconhecida. Nesse cão não tinha nenhum histórico, o tutor não sabia falar nada que pudesse ter levado a essa doença, que nos desse algum indício de causa. Então foi considerada uma doença idiopática. E para confirmar, como eu falei, somente a biópsia. A gente já vê a alteração do fígado, né, bem reduzido e cheio de nódulos. Então foi coletado um material pré-histopatológico. Claro, isso depois que o paciente foi estabilizado. Então, quando ele chegou à clínica, ele foi internado, recebeu fluidoterapia, foi iniciado um tratamento paliativo, mesmo sem o diagnóstico definitivo. E
quando ele já estava um pouquinho melhor, a gente fez a biópsia só para confirmar. E o histopatológico resultou em uma hepatite crônica, que é uma causa comum. Como eu falei ali nos diagnósticos diferenciais, foi uma das causas que vocês citaram. A cirrose, na verdade, ela é uma consequência da hepatite crônica, né? Porque esse fígado vai ficando fibrótico e formando cicatrizes ali e se torna um fígado cirrótico. Então, foi o diagnóstico definitivo no caso desse animal. Só para a gente concluir esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da hepatite crônica. Então, vimos que ocorre uma perda dessa massa hepática com perda da função do fígado. E outra coisa importante a gente lembrar é que a veia porta, ela tem uma pressão menor do que a veia cava caudal, então ela vai desembocar lá na veia cava caudal. Só que com a obstrução e ruptura de sinusoides hepáticos durante esse processo aqui de perda de massa hepática, vai aumentar a pressão portal, vai causar uma hipertensão portal, vai ficar acima da pressão da veia cava caudal. Isso desencadeia um processo de aumento da pressão hidrostática e vai levar ao quadro de ascite. Somado à hipoalbuminemia, que é redução da pressão oncótica, nós vamos ter ainda mais ascite. A ascite, nessas situações, ela é um sinal de mau prognóstico. Os animais que estão desenvolvendo ascite já significa que tem uma doença muito adiantada e o prognóstico é pior. Também pode haver o desenvolvimento de desvios portosistêmicos. Esses desvios portosistêmicos são aberturas de vasos que vão fazer um desvio do sangue do fígado diretamente para a veia porta. Isso vai aumentar a incidência de encefalopatia hepática, porque aí a amônia não é transformada em ureia, consequentemente ela causa essa toxicidade, principalmente no sistema nervoso. E pode levar também à ulceração gastroduodenal, porque essa hipertensão portal, ela provoca uma congestão dos órgãos esplâncnicos. Então, aqueles órgãos que deveriam estar enviando sangue para dentro da veia cava não conseguem, porque ela está com a pressão muito alta. Então, acumula sangue nesses órgãos, consequentemente isso reduz, né, causa essa congestão, reduz essa perfusão adequada, causa edema de parede intestinal e leva à ulceração gastrointestinal também. Pode ocorrer icterícia em casos de hepatite crônica. A icterícia se dá por problemas na conjugação da bilirrubina e também por problemas do fluxo biliar, como a gente viu que tinha um quadro ali de colestase, né, em falha no fluxo biliar intrahepático, né, por causa dessa edema, dessa fibrose que está ocorrendo ali nos hepatócitos. Coagulopatias podem ocorrer também devido à falha na produção de fatores de coagulação, e os cães geralmente são excessivamente magros porque ocorre uma desnutrição proteico-calórica devido a esse dano hepático crônico. Então aqui a maioria dessas consequências estavam acontecendo nesse animal do quadro que nós falamos hoje. Eu não vou falar nesse vídeo sobre tratamento porque ele já ficou bastante longo, então amanhã eu trago para vocês como é feito esse tratamento paliativo nos casos de hepatite crônica, tá bom? Eu quero que você deixe a sua opinião e como você conduziria esse quadro aqui, esse caso clínico, tá bom? Isso é muito importante pra gente manter essa interação, a gente aprende junto com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e até amanhã!